multibilionário dos Estados Unidos, o elefante na sala que nenhum político quer ver. A dívida dos Estados Unidos se tornou o elefante na sala que nenhum político do país quer ver, muito menos resolver, em um ano eleitoral que definirá quem assumirá as rédeas da Casa Branca, indica uma análise de um jornal britânico. Segundo o Financial Times, o escritório de orçamento do Congresso dos Estados Unidos alertou que o déficit total deverá atingir uma média de 5,5% do PIB até 2030, cerca de 2% percentuais acima da média dos anos após 1940. O escritório também revelou que, até ao final da década, a relação entre a dívida e PIB ultrapassará os 106%, com tendência de aumento. Ele também estimou que os pagamentos líquidos de juros, que atualmente rondam os 3% do PIB, continuarão crescendo. A mídia considera que a política é um fator de agravamento da dívida, porque tanto os democratas quanto os republicanos reconhecem, em teoria, a importância da responsabilidade fiscal, mas nenhum deles está disposto a apertar o cinto, especialmente em ano eleitoral. John Biden propôs um plano orçamental de 7,3 bilhões para 2025. O seu rival presidencial, Donald Trump, prometeu renovar os cortes de impostos decretados durante o seu mandato na Casa Branca, o que poderá acrescentar mais 5 bilhões à dívida nacional, destaca a mídia britânica. O jornal alerta ainda que a crescente dívida dos Estados Unidos exerce uma pressão sobre os custos dos seus empréstimos a longo prazo, aumentando as expectativas de inflação e a percepção do risco de manter a dívida por um longo período. Dada esta situação, o jornal acredita que, em algum momento, os responsáveis políticos dos dois partidos terão de empreender esforços e refletir seriamente sobre a forma como os Estados Unidos se financiam de forma responsável. O que a Aliança Autos realizou no ano passado? Pergunta. Esta é a segunda história de uma série de duas partes sobre como a Força Submarina dos Estados Unidos está participando da Aliança Trilateral AUKUS. A Austrália não tomará posse do seu primeiro submarino com propulsão nuclear até 2032, mas a Austrália e os Estados Unidos já estão a treinar os oficiais e marinheiros que irão operar aquele barco de ataque da classe Virginia e os civis que irão mantê-lo. Temos 8 anos e meio para criar um oficial comandante australiano, o que normalmente leva 16 anos, disse Dunk Pater, diretor das Forças Submarinas Navais da AUKUS. Tendo em conta o que está em jogo, os Estados Unidos vendem pela primeira vez um barco movido a energia nuclear a outro país, e a Austrália faz a sua primeira incursão na utilização da energia nuclear. Packer disse que é importante não apressar a formação e o desenvolvimento dos oficiais. Deve avançar deliberadamente com pouco tempo de inatividade entre as missões no mar, observou ele. A Austrália tem 8 oficiais na corte de treinamento inaugural que começou em 2023. 3 desses 8 serão transferidos para um canal de treinamento acelerado e um deles acabará sendo o primeiro oficial comandante australiano da classe Virginia. Embora as marinhas ainda não queiram decidir quem será, diz Packer, durante um embarque em 4 de abril a bordo do submarino Delaware da classe Virginia. Eles vão terminar o gasoduto este ano e então eles irão para o seu primeiro barco para uma viagem de 2 anos, disse ele. Em seguida vamos levá-los de volta para Groton, Connecticut, para voltarem à escola do chefe do departamento e então eles voltarão para outro barco. Normalmente as pessoas fazem uma rotação mar-costa, mas os passeios em terra foram em grande parte eliminados do programa de treinamento acelerado. Esses 3 oficiais farão então uma viagem de 2 anos pela Austrália, frequentarão os cursos de comando australiano e americano e depois em 2032, um será o comandante do submarino que navegará dos Estados Unidos para a Austrália, abaixando sua bandeira americana, hastear a bandeira australiana e tornar-se o novo líder de uma frota soberana de australiana movida à energia nuclear. Nesse momento, a Força Submarina Australiana tem cerca de 800 pessoas. Vamos aumentá-los para 3.000, diz Packer. Entendemos exatamente quantas pessoas precisam ingerir no pipeline de treinamento americano. Este ano vamos ingerir 17 oficiais, 37 alistados nucleares e 50 alistados não nucleares. E vamos aumentar esse número todos os anos. Packer disse que a parte impressionante deste plano de treinamento não é a quantidade, é o fato de que estes marinheiros e oficiais serão totalmente integrados nas tripulações de submarinos de ataque americanos até ao momento
em que a Austrália possa montar o seu próprio canal de treino em casa. Em algum momento, disse ele, a Marinha dos Estados Unidos terá 440 australianos em 25 submarinos de ataque, com cada tripulação incluindo 2 ou 3 oficiais australianos, 7 marinheiros alistados nucleares e 9 marinheiros alistados não nucleares. Isto é algo que nunca aconteceu antes, disse ele. Estamos integrando-os completamente, 100% em nossa equipe, de uma perspectiva completa e absoluta. Eles farão tudo o que fazemos, enquanto operam a bordo dos submarinos. O treinamento do pessoal uniformizado é apenas uma parte de uma enxurrada de atividades industriais, legislativas e de aquisição que ocorreram desde o plano trifásico do AUKUS foi elaborado em março de 2023. Os líderes alertaram para a paciência durante um recente painel de discussão, afirmando que 3 países com processos legislativos e orçamentais separados estavam todos a tentar trabalhar em paralelo para estabelecer as bases para uma aliança submarina trilateral bem-sucedida. É muito fácil ser arrastado para o curto prazo, mas esses são objetivos de longo prazo, disse o segundo vice-almirante da Marinha Real do Reino Unido, Martin Connell. Ele acrescentou que os próximos marcos do AUKUS não podem esperar até que todo o dinheiro e autoridades estejam disponíveis. Temos de agir de forma sensata e realizar tudo o que pode ser feito agora, enquanto o resto passa pelos órgãos legislativos e pelos processos orçamentais. Por exemplo, na indústria, você pode ver componentes que irão para o SSN AUKUS no final da década de 2030, disse ele, referindo-se ao projeto do submarino de ataque que o Reino Unido e a Austrália construirão. O ministro australiano da Indústria e Defesa, Pat Conroy, acrescentou durante o painel que seu país já se comprometeu a gastar 4,7 bilhões para reduzir o atraso na fábrica da Rolls-Royce, que constrói usinas nucleares. Quando as pessoas ficam frustradas, digo que já estão sendo produzidas peças para os submarinos que não estarão na água até 2042, e acho que o orçamento e a vontade dos governos estão lá, só precisando de forma constante e metódica cumpri-los, disse ele. Existem vários outros itens que foram realizados no ano passado, em dezembro. Os Estados Unidos e a Austrália finalizaram um caso de vendas militares estrangeiras para adquirir dispositivos de treinamento submarinos, incluindo simuladores para apoiar o estabelecimento em 2027 da Força Rotacional Submarina Oeste na base H+Shillingin da Austrália. De acordo com a declaração conjunta de abril, os primeiros treinadores foram contratados em abril. Os sistemas apoiarão os marinheiros americanos designados para a força rotativa e os marinheiros australianos aprendendo a operar os barcos da classe Virginia antes da venda em 2032. O Congresso dos Estados Unidos aprovou várias medidas vitais na Lei da Autorização de Defesa Nacional Fiscal de 2024, incluindo a Lei de Autorização de Transferência Submarina AUKUS, que permite a venda de barcos para a Austrália. A Austrália também tomou algumas medidas legislativas importantes, a Lei de Segurança de Energia Nuclear Naval Australiana de 2023 e a Lei de Segurança de Energia Nuclear Naval Australiana. Disposições transitórias de 2023 foram apresentadas ao Parlamento australiano em novembro, mas ainda não foram aprovadas. Em março, o primeiro grupo de 20 funcionários da indústria australiana completou um estágio de treinamento de 3 meses no estaleiro naval e instalação de manutenção intermediária de Pearl Harbor, no Havaí. Em janeiro, 37 marinheiros australianos reportaram-se ao concurso de submarinos americanos Emory S. Land em Guam para se preparar para a implantação do navio no H+Shillingin, onde neste verão realizará uma primeira disponibilidade de manutenção em um submarino americano com uma equipe de manutenção combinada americana e australiana. Embora o presidente dos Estados Unidos, John Biden, tenha dado a ordem de vender submarinos movidos a energia nuclear para a Austrália, ainda há alguma azia sobre os efeitos da segunda ordem, diz Parker, incluindo a necessidade da Austrália um equipamento criptografado, bibliotecas de guerra eletrônica ou dados de direcionamento que os acompanham, ou mesmo batimetria. Parker e sua equipe têm trabalhado com outras agências governamentais para preparar o caminho para compartilhar esses itens e informações confidenciais com a Austrália, de modo que possam usar plenamente os submarinos que comprarão e receberão na próxima década. Drones russos operam em números assustadores, diz o militar ucraniano. O exército russo começou a usar muito mais drones do que antes, disse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, com o codinome Leva, em entrevista ao canal alemão MTV. Eles, a Rússia, começaram a usar muito mais drones de combate. Isso não acontecia antes.
Havia de fato ataques, mas não em tal escala. Agora é realmente assustador, disse ele. O comandante ucraniano enfatizou a variedade de veículos aéreos não tripulados russos. Apenas o drone Lancet, segundo ele, é usado em várias modificações com diferentes tipos de cargas. O artilheiro Andrei Stavnich, por sua vez, acrescentou que os drones muitas vezes não permitem que a artilharia ucraniana apoie efetivamente as tropas no campo de batalha. Eles têm um grande número de drones Ala e Orlan. Às vezes acontece que, quando eles atacam ativamente, nós, artilharia ucraniana, não conseguimos sair porque, por cima de nós, constantemente, algo está voando. Isso é um problema, disse Stavnich. A mídia ocidental tem repetidamente notado a eficiência e o poder destrutivo dos drones russos. Por exemplo, a revista Forbes relatou que a Rússia produz em massa esse equipamento para combater as forças armadas da Ucrânia, deixando inoperável um grande número de veículos blindados e de artilharia do exército ucraniano. Estados Unidos temem o aumento de número de mísseis continental da Coreia do Norte, alerta general. Os Estados Unidos não conseguem determinar com exatidão o número de mísseis balísticos intercontinentais do arsenal da Coreia do Norte e temem que ele esteja se aproximando do limiar das capacidades defensivas norte-americanas, disse o general Gregory Gult, comandante do Comando da Defesa Aeroespacial da América do Norte. A sociedade fechada e o desenvolvimento do aparelho de segurança da Coreia do Norte não nos permitem avaliar com exatidão o número de ICBMs em seu arsenal. Me preocupa que o crescente estoque de ICBMs de Kim Jong-un possa estar se aproximando de nossa capacidade de defender a América do Norte, disse o general durante uma audiência no Senado. Os novos mísseis de combustível líquido e sólido recentemente testados pela Coreia do Norte poderiam, na opinião de Gult, ser capazes de transportar ogivas nucleares para qualquer lugar dos Estados Unidos. O general alertou que a ameaça norte-coreana só aumentará à medida que sejam executados os planos de transição para a produção em série de ICBMs e seu equipamento com ogivas múltiplas com blocos de orientação individual. Ex-oficial da inteligência suíça aponta a vantagem da doutrina militar da Rússia sobre a ocidental. Os exércitos ocidentais terão de passar por mudanças revolucionárias na doutrina militar para aguentar um conflito direto com a Rússia, supõe o coronel aposentado e ex-oficial da inteligência da Suíça, Jacques Baldi, em entrevista ao canal no YouTube Dialogue Orcs. Acho que será difícil para o Ocidente se opor à Rússia, porque ela teve a continuidade da União Soviética no desenvolvimento da doutrina militar, que lhe dá a abordagem doutrinária sólida para a condução de conflitos. O Ocidente terá que se adaptar ao campo de batalha na Ucrânia de forma revolucionária, destacou ele. De acordo com o ex-oficial de inteligência suíço, a doutrina militar russa difere da ocidental, pois foi capaz de preservar o legado dos oficiais soviéticos que se prepararam para uma guerra em larga escala na Europa. Em contraste com a Rússia, os países ocidentais tiveram de mudar radicalmente sua teoria militar e o pensamento dos comandantes para travar guerras com o adversário mais fraco no Oriente Médio, acrescentou. As forças armadas da Rússia, segundo salientou o coronel, passaram por um processo evolutivo natural, apenas aperfeiçoando os sistemas já prontos para um conflito na Europa. Em particular, ele notou o desenvolvimento de sistemas de armas do exército russo. Eles aperfeiçoaram suas armas, melhoraram a integração de armas no sistema. Agora, no exército russo, você pode encontrar armas muito complexas e elaboradas em um raciocínio único, concluiu Baldi. Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron não excluiu a possibilidade de implantação de um contingente militar na Ucrânia se a Rússia romper a linha de frente e se Kiev fizer tal pedido. General, Estados Unidos não tem capacidade de repelir ataque semelhante ao conduzido pelo Irã contra Israel. O chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, general Gregory Gillot, reconheceu que não dispõe de meios suficientes para repelir um ataque aéreo comparável ao ataque iraniano de abril contra Israel. Na noite de 14 de abril, forças iranianas, em resposta ao bombardeio de seu consulado na Síria, lançaram cerca de 350 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, dos quais, segundo Israel, 99% foram interceptados. O número de meios que dispomos atualmente na região não será suficiente para repelir um ataque dessa magnitude, disse Gult durante uma audiência no Congresso. Os Estados Unidos, que aumentaram significativamente sua presença na região do Oriente Médio, participaram ativamente na defesa contra o ataque iraniano com a ajuda da Jordânia e do Reino Unido. As tensões entre Tel Aviv e Teherã voltaram a aumentar após o bombardeio israelense na seção consular da embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria.
O ataque teve como alvo oficiais de alta patente do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, uma divisão das Forças Armadas do Irã. Rússia alerta que ações ocidentais podem a obrigar a aumentar sua dissuasão nuclear. Moscou está advertindo os Estados Unidos e o resto do Ocidente de que se sente obrigado a aumentar sua dissuasão nuclear devido à escalada, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, nesta quinta-feira, 9 de 5 de 2024. No entanto, o vice-ministro afirmou que a Rússia ainda não estava mudando a sua própria doutrina nuclear, a qual permite o uso de armas nucleares em caso de ameaça existencial ao Estado. Neste momento, não há mudanças a este respeito, mas a própria situação global está mudando. Por isso, a forma como os documentos básicos neste domínio se relacionam com as necessidades de garantir a nossa segurança é uma ação de análise constante. Alertamos aos nossos oponentes que a sua política de escalada coloca-nos certamente na posição de ter de tomar medidas que realmente signifiquem maior dissuasão, e exercícios para praticar o uso de armas nucleares não estratégicas fazem parte desse esforço, declarou Ryabkov. Ao mesmo tempo, o diplomata sublinhou que os militares russos já estão envolvidos em um planejamento preventivo preliminar, caso o país suspenda sua moratória sobre a implantação de mísseis de alcance médio e curto. Quando questionado sobre se tais mísseis poderiam ser implantados, Ryabkov respondeu que isso depende da situação, acrescentando que a Rússia está olhando para a Europa e a Ásia-Pacífico. Assim, também está em curso um planejamento proativo preliminar por parte de especialistas, disse o vice-ministro, acrescentando que Moscou agirá de forma a combater as ameaças dos Estados Unidos se a moratória for levantada. Completou Ryabkov. Dependência de Israel das armas dos Estados Unidos gera ansiedade entre a liderança israelense, diz mídia. Segundo a Bloomberg, Israel usa uma quantidade significante de armas dos Estados Unidos. Países como a Itália, Espanha e Canadá já suspenderam os suprimentos. O conflito Israel-Palestina destacou a grande dependência de Tel Aviv em relação a Washington para a defesa, o que provocou ansiedade e debate interno no governo de Israel. Escreve na quarta-feira, 8 de 5 de 2024, a agência norte-americana Bloomberg. Em números, 70% das importações militares de Israel vêm dos Estados Unidos e 29% da Alemanha. Embora os países tenham sido seus aliados mais importantes na guerra da faixa de Gaza, onde mais de 34 mil pessoas já foram mortas pelos ataques israelenses, que têm sido constantes desde 7 de outubro do ano passado, em resposta aos mais de 1.000 israelenses mortos neste dia. No entanto, o recente atraso na entrega de armas dos Estados Unidos a Israel criou alguma incerteza em Tel Aviv, segundo a mídia norte-americana, dias depois que Washington impediu a entrega de cerca de 3.500 bombas. Enquanto as tropas israelenses iniciavam sua incursão terrestre em Rafah. Esse atraso seria um aviso significativo e raramente usado da Casa Branca, que discordou repetidamente com as forças israelenses realizarem um ataque em grande escala em Rafah. Como a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza tem se tornado cada vez mais controverso, os fornecedores de armas, incluindo Itália, Espanha e Canadá, todos suspenderam as vendas, nota a Bloomberg. Mesmo antes do início da guerra de Gaza, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, alertou sobre o risco para o seu país de depender tanto do setor de defesa norte-americano. Os armamentos americanos e, acima de tudo, as bombas de precisão são o pão e a manteiga da nossa guerra em Gaza e em operações futuras, disse Matan Kahana, legislador israelense e ex-comandante do esquadrão de caças F-16, em um sinal de preocupação crescente do governo israelense. O desenvolvimento de um setor de armas que inclua linhas de produção locais para munições aéreas atualmente fornecidas pelos Estados Unidos provavelmente será uma grande tarefa, especialmente no curto prazo. Até o momento, pouco aconteceu, com funcionários do Ministério das Finanças dizendo que foram formadas equipes, mas sem nenhuma estrutura ou prazo, nota Bloomberg. Israel é o maior beneficiário cumulativo de ajuda externa dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com um relatório publicado em março de 2023 pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos,
Finlândia, Polônia e Estados Bálticos querem reforçar controle sobre as sanções contra a Rússia. Finlândia, Polônia e países bálticos assinaram um acordo para endurecer o controle sobre o cumprimento das sanções antirrussas, informou a alfândega finlandesa nesta quinta-feira, 9/5/2024. Finlândia, Estônia, Lituânia, Letônia e Polônia assinaram hoje um acordo conjunto em Vilnius, capital da Lituânia, para fortalecer e unificar o monitoramento da União Europeia sobre o cumprimento das sanções contra a Rússia, diz comunicado de imprensa. O acordo prevê ações conjuntas em relação a obrigações aduaneiras a importadores e produtores de bens. Por exemplo, a apresentação de documentações adicionais e uma lista de outras ações destinadas a combater a evasão das sanções. Os 5 países têm apresentado forte tendência russofóbica nos últimos anos, sendo os principais a se utilizar da retórica para perseguir o povo russo e aumentar seus gastos em defesa. A Federação da Rússia afirmou repetidamente que o país não terá problemas em lidar com a pressão das sanções e que o Ocidente exerce sobre a Rússia há anos, e observou que o Ocidente não tem coragem de admitir o fracasso das sanções contra o país. Nos próprios países ocidentais, há opiniões têm sido repetidamente expressas de que as sanções anti-russas são ineficazes. O presidente russo Vladimir Putin afirmou anteriormente que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções desferiram um duro golpe em toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. Israel reage fortemente ao possível veto de armas dos Estados Unidos. Desafia Biden. Continuaremos. A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que alguns carregamentos de armas seriam congelados se Israel lançasse a ofensiva planejada em Rafah, foi recebida com rejeição por políticos em Tel Aviv, os quais endossaram que a operação vai acontecer. Na quarta-feira, 9/5/2024, Biden reconheceu que bombas norte-americanas foram usadas para matar civis palestinos. Em declarações à CNN, o presidente disse que os Estados Unidos ainda garantiriam a segurança de Israel, mas que retirariam mais armas, como projéteis de artilharia, se a ação em Rafah acontecer. Civis foram mortos em Gaza como consequência dessas bombas e de outras formas como atacam os centros populacionais. Deixei claro que, se eles forem para Rafah, eles ainda não foram para Rafah. Se eles foram para Rafah, não fornecerei as armas que têm sido usadas historicamente para lidar com Rafah, afirmou o presidente. Em uma reação inicial do governo israelense, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, escreveu no X que Israel continuará a lutar contra o Hamas até a sua destruição. Não há guerra mais justa do que esta, postou Katz, sem fazer referência direta às observações de Biden. O premier Benjamin Netanyahu compartilhou nesta quinta-feira, 9/5/2024, imagens de um discurso seu no início desta semana, no qual ele disse que Israel permanecerá sozinho contra o Hamas se necessário. Hoje enfrentamos novamente inimigos empenhados em nossa destruição. Eu digo aos líderes do mundo, nenhuma pressão, nenhuma decisão de qualquer fórum internacional impedirá Israel de se defender, disse o primeiro-ministro no vídeo. O ministro da Economia, Bezalel Smotrich, afirmou, Senhor Deus, que a oposição norte-americana apenas revigoraria o esforço de Israel para eliminar o Hamas. Devemos continuar esta guerra até a vitória. Apesar e até certo ponto, precisamente por causa da oposição da administração Biden, da sua suspensão dos envios de armas, disse o ministro, citado pelo jornal The Times of Israel. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, tweetou simplesmente: o Hamas ama Biden. Em Nova York, o embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas, Gilad Erdan, classificou as observações de Biden como difíceis e muito decepcionantes e expressou preocupação de que fossem interpretadas pelos inimigos como o Irã, o Hamas e o Hezbollah como algo que lhes dê esperança de sucesso. O ministro do Patrimônio, Amichai Ali-Haru, acusou Biden de seguir o caminho do ex-primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, que tentou apaziguar Adolf Hitler em 1938. Joe Biden pode ser Winston Churchill, mas ele está escolhendo ser Chamberlain. Ele escolhe a desonra e receberá tanto a desonra quanto a guerra, tuitou o ministro. Segundo o jornal israelense
Cresceu na Casa Branca a preocupação de que Tel Aviv não planeja dar ouvidos aos avisos dos Estados Unidos contra uma grande ofensiva que Washington considera que não levaria em conta os mais de 1 milhão de palestinos abrigados na cidade mais ao sul da faixa de Gaza. Até o momento, o governo de Benjamin Netanyahu ainda não apresentou um plano tão completo a Washington, o que contribuiu para a mudança na abordagem de Biden na quarta-feira, de acordo com a autoridade dos Estados Unidos citada pelo jornal. Anti-recalibragem geopolítica, os Estados Unidos ultrapassam China como principal parceiro comercial da Alemanha. Os Estados Unidos ultrapassaram a China como o parceiro comercial mais importante da Alemanha no primeiro trimestre deste ano, de acordo com cálculos baseados em dados oficiais do Escritório de Estatísticas alemão. Os dados mostram que o comércio entre Berlim e Washington, exportações e importações combinadas, totalizou 63 bilhões de janeiro a março, enquanto o valor para Pequim foi pouco inferior a 60 bilhões, mostraram os dados citados pelo Yahoo Finance. Em 2023, o país asiático foi o principal parceiro comercial do país europeu pelo 8º ano consecutivo, com volumes que atingiram os 253 bilhões. As exportações alemãs para os Estados Unidos aumentaram ainda mais devido à economia robusta do país, enquanto tanto as exportações como as importações da China caíram. Além disso, as empresas alemãs estão cada vez mais produzindo localmente, em vez de exportar produtos da Alemanha para a China, analisou Vicente Stammer, economista como Zé Benck, explicando a mudança no primeiro trimestre. No entanto, não é só a economia robusta que impulsiona o maior comércio bilateral com os norte-americanos. Parte desse movimento é resultado de medidas políticas recentes adotadas tanto por Berlim como pela União Europeia para reduzir a dependência de produtos chineses. Como um claro veto econômico global contrário ao modelo econômico alemão, uma reorientação também motivada geopoliticamente parece estar a ocorrer. Longe do rival do sistema, a China e em direção ao parceiro transatlântico, os Estados Unidos, disse Jürgen Mattes, do Instituto Econômico Alemão, IW, ouvido pela mídia. As importações alemãs de bens provenientes da China caíram quase 12% em termos anuais no primeiro trimestre, enquanto as exportações de bens caíram pouco mais de 1%. Os Estados Unidos representam agora cerca de 10% das exportações de bens alemães. A participação da China caiu para menos de 6%, acrescentou Mattes. Cada vez mais é possível observar que novas rotas comerciais e econômicas estão sendo traçadas em diferentes países ao atender uma bipolaridade crescente na geopolítica mundial. Na quarta-feira foi noticiado que os Estados Unidos bateram um recorde de comércio com Taiwan, enquanto o comércio com a China diminuiu. A confusão aumenta sobre as advertências sobre tanques ocidentais na Ucrânia. O governo holandês, um dos arquitetos das doações de tanques europeus Leopard à Ucrânia, não fez advertência sobre o uso das armas na linha de frente pelas tropas ucranianas, enquanto a confusão gira em torno de um relatório de que líderes militares dos Estados Unidos queriam que o americano Abrams fosse marginalizado. A própria Ucrânia determina como deseja implantar o equipamento doado. Os Países Baixos não impuseram quaisquer condições adicionais a este respeito, para além das obrigações decorrentes da Carta das Nações Unidas do Direito Humanitário Internacional, disse um porta-voz do Ministério da Defesa holandês. A declaração segue um relatório da Associated Press no mês passado que citou autoridades dos Estados Unidos dizendo que o uso generalizado de drones pelos russos expôs o Abrams doado ao risco de ser detectado e destruído. Quando você pensa sobre a forma como a luta evoluiu, a blindagem concentrada em um ambiente onde os sistemas aéreos não tripulados são onipresentes pode estar em risco, disse o vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, almirante Christopher Grady, à Associated Press. Ele acrescentou que as autoridades dos Estados Unidos trabalhariam com as autoridades ucranianas para desenvolver novas táticas de tanques num campo de batalha diferente, onde tudo é visto imediatamente. O relatório também citou um oficial não identificado dizendo que as forças ucranianas não estavam usando tanques nas chamadas operações de armas combinadas, um jargão militar que se refere à prática de orquestrar meios aéreos e terrestres durante o combate para que possam fornecer cobertura uns aos outros.
Não é assim, dizem os operadores ucranianos do Abrams. De acordo com um vídeo postado no YouTube esta semana pela Arm TV, um canal administrado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, conforme relatado pelo Business Insider, um soldado da 47ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia, identificado no vídeo como Dmitro, disse que os tanques Abrams ainda estavam sendo usados em combate na linha de frente, embora não em batalhas tanque contra tanque. As legendas em inglês do vídeo citam-no dizendo, cheio de mentiras, quando um correspondente da TV do Exército lhe pergunta sobre a marginalização de Abrams, relatada pela respeitavelmente mídia de massa americana, entre aspas, uma aparente referência à história da Associated Press. O governo russo está atualmente a exibir armas ocidentais capturadas, incluindo tanques Abrams e Leopard, como troféu de guerra em Moscou. A exposição surge no momento em que o presidente Vladimir Putin, recentemente passado para outro mandato, na sequência das eleições descritas pelas autoridades norte-americanas e europeias como uma farsa, intensificou sua retórica, classificando o ataque à Ucrânia como uma luta existencial contra a OTAN e o Ocidente coletivo. O governo dos Estados Unidos doou 31 tanques Abrams à Ucrânia, dos quais 5 teriam sido perdidos em combate. Os líderes europeus concordaram no ano passado em enviar cerca de 80 tanques Leopard para a Ucrânia, com os principais países: a Alemanha do ano 18, a Holanda e a Dinamarca do ano total de 14. O Ministério da Defesa holandês diz que as autoridades não estão rastreando os gigantes doados. A Holanda não tem qualquer conhecimento sobre perdas ou danos aos Leopards que foram fornecidos em parte devido ao envolvimento da Holanda, disse o porta-voz da defesa. Autoridades de defesa em Berlim recusaram-se a comentar a questão das advertências e perdas operacionais do Leopard, citando preocupações de segurança operacional.